Bem, na segunda parte então dessa análise que eu tenho feito sobre o nosso cenário político, eu reservei para abordar sobre a atuação da imprensa e do judiciário também. Até porque tudo isso que vem acontecendo nos últimos dias tem sido motivado em boa parte pela operação que se chama, que ganhou o nome de Lava Jato, que é uma operação que acontece desde 2014 e que investiga esquema de corrupção na Petrobras. Quer dizer, obras superfaturadas que a direção da Petrobras, setores da Petrobras, direções da Petrobras concordam em pagar um dinheiro a mais, desde que parte desse dinheiro a mais vá para o bolso de quem cobrou, ou mais do que isso, vai ser utilizado para caixa 2 de campanha eleitoral. Como nós dissemos no vídeo anterior, é uma prática dentro da Petrobras e em outras estatais que já acontecem há algum tempo, e a isso nós tiramos, e em relação a isso a gente tira duas conclusões. A de que o governo do PT não é menos culpado por não ter freado isso. É bem verdade que muito da corrupção da Petrobras é feito por funcionários de carreira, mas a Petrobras é uma estatal e o PT está no poder há 13 anos. Evidentemente, isso coloca o partido no olho do furacão. Por outro lado, a gente também não pode se esquecer de que o PT é responsável pela corrupção que acontece na Petrobras, mas não é sozinho. Primeiro, porque não é o único partido envolvido nas investigações da Lava Jato, e segundo, porque as corrupções na Petrobras já aconteciam antes mesmo do PT assumir o poder em 2003. Tá? Aliás, o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, numa autobiografia, na transcrição dos diários dele, se eu não me engano, dos anos de 95 e 96, os dois primeiros anos de FHC na presidência, ele mesmo diz que foi informado de que havia irregularidades na Petrobras e em relação àquilo nada fez. É quase, na verdade, uma declaração de réu confesso. Não vejo muito diferente disso. Mas isso prova que o PT não é o único culpado, mas não é porque não é o único culpado que será menos do que os outros. Então a gente tem aí um cenário mais amplo do que representa a Petrobras e do que representa essa Operação Lava Jato. Falamos no vídeo anterior que política não se faz sem o funcionamento de uma faculdade muito peculiar ao ser humano, que é a razão. A razão é a grande válvula propulsora da política, porque antes do ser humano desenvolver a sua plena inteligência, ele não vivia sob esse poder, e um poder em relação ao qual ele chegou à conclusão de que seria melhor para saciar as suas necessidades, enfim, para saciar aquilo de que ele mais precisaria para sobreviver, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. O surgimento da política veio em função disso. De igual modo, a justiça também não pode prescindir de razão. Não pode deixar, a razão é um elemento imprescindível para o funcionamento da justiça. Aliás, a própria simbologia da justiça pressupõe isso. Quer dizer, é uma mulher com os olhos vendados, com uma balança na mão e uma espada. Quer dizer, mais simbólico do que isso de igualdade, e para se chegar à igualdade é preciso muita sensatez, muita coerência, e não se faz isso sem inteligência, sem o uso pleno das faculdades racionais. Eu não consigo desvincular a justiça de razão. Tá? Muito bem. O que a gente tem então? Vamos primeiro a relação do público, do povo com a justiça.
As manifestações pró-impeachment já elegeram desde o início, né, nós tivemos no último dia 13 de março a quarta grande manifestação, né, a quarta manifestação importante pró-impeachment. A primeira delas foi um ano antes, no dia 12 de março, também num domingo. E desde o dia 12 de março, essas manifestações elas tentam eleger um herói, o que na verdade sempre foi uma necessidade do povo brasileiro. Talvez pela carência de nomes, enfim, de referências, principalmente no âmbito político, sempre busca a eleição de um nome que o represente. Então começou lá com o Aécio Neves, depois, quando perceberam que o Aécio não era tão limpo assim, mudaram, foram para Eduardo Cunha, com a célebre faixa, né? Somos todos Cunha, somos 1 milhão de Cunha, somos milhões de Cunha, até que perceberam que o deputado Eduardo Cunha está mais sujo do que muitos políticos incriminados pela opinião popular. E aí sai o Eduardo Cunha, entra o japonês da Polícia Federal, mas o japonês da Polícia Federal parece que também não é muito honesto, e aí na última manifestação, o nome da vez foi o juiz Sérgio Moro, o juiz da Justiça Federal do Paraná, que é quem está encabeçando a Operação Lava Jato no sentido de atribuir as penas e seja ali definindo, né, condenados e inocentes. Sempre existe um risco na eleição de um herói, porque o herói pressupõe uma alma ilibada que nenhum ser humano tem. Razão pela qual sempre é muito prudente evitar esse tipo de coisa. Além disso, a gente tem o fator de que essa eleição ela tem sido muito transitória, né? Porque a cada manifestação muda o líder. Então, eu acho que os manifestantes pró-impeachment deveriam ter um pouco mais de cuidado para que não ficar, porque senão não é um herói. Né? O que é? O herói por uma semana? Não há muita coerência nisso. Mas coerência é um valor pouco conhecido por quem tem ido protestar contra o governo Dilma. Mas o juiz Sérgio Moro é aquele que está ali, assim como outras personalidades, é quem está ali no centro de tudo isso que tem ocorrido ultimamente. Bom, qual que é claro que de um lado tem um apelo muito forte em relação ao Sérgio Moro, porque ele é quem está atribuindo, como nós já dissemos aqui, as penas aos condenados da Lava Jato, mas é estranho como o cano da arma do Sérgio Moro está voltada só para um lado. E de novo, né, quando a gente fala que a mira de alguém está voltada só para um lado, é porque justiça nisso aí não há. A não ser que a gente adere à ideia, a não ser que a gente faça adesão à ideia de que só um partido está cometendo corrupção no caso da Petrobras. O que seria de uma inocência e de uma ingenuidade demasiada. Prefiro evitar. Então, claro que quando o juiz Sérgio Moro só condena gente de um partido, é claro que justiça aí ele não está fazendo nenhuma. Porque ele acaba fechando os olhos para todos os crimes cometidos por pessoas vinculadas a outros partidos e que mereceriam, igualmente como os criminosos do PT, condenação. Aquilo que mais chamou a atenção de tudo que aconteceu foi quando o nome do ex-presidente Lula foi envolvido. Então, Lula passou a ser investigado pela Operação Lava Jato, e como Lula até o momento não tinha foro privilegiado, né, ele não ocupava nenhum cargo público que merecesse isso, ele estava então na alçada do juiz Sérgio Moro, que há alguns dias, numa sexta-feira, expediu condução coercitiva a Lula para que ele prestasse depoimento. Ali já é um outro momento de disparidade, né, do julgamento do juiz,
porque não era caso para condução coercitiva e me parece que os juristas já entraram num consenso em relação a isso. A condução coercitiva só deve ser exigida, né, só deve ser colocada quando o réu se recusa a comparecer para depoimento, o que não foi o caso do Lula, porque Lula já tinha sido convidado 3 vezes pela Polícia Federal a prestar depoimento em Brasília e ele compareceu às 3. Tá? Alguém dirá que, mas num determinado momento, isso saiu até no Jornal Nacional, que os advogados do Lula disseram que ele e Marisa não comparecerão. Uma coisa é o que os advogados dizem que os investigados disseram. Outra coisa é o trâmite formal. Qual que é o papel da justiça? É dar intimação. Se diante disso, desculpa se eu também utilizar os termos equivocados, né? Mas se diante disso, dessa intimação, enfim, desse convite a comparecimento, houver uma negação, aí sim, pelo trâmite formal, porque nós não estamos falando do diz que me diz, que diz que me diz não é democracia, aí sim a condução coercitiva é pertinente. Não era o caso do Lula. Não era o caso do Lula. Então, essa foi mais uma desmedida provocada por Moro, mas aquela que saltou mais aos olhos, porque nós estamos falando de uma pessoa que tem um apelo popular muito grande e que foi presidente de um país do tamanho do Brasil durante 8 anos. Quer dizer, não é pouca coisa. Eu entendo que a decisão do Moro da condução coercitiva ela foi tão excessiva que, se a gente olhar o retrospecto da Lava Jato, era muito mais fácil o Sérgio Moro ter dado a prisão preventiva ao Lula, porque fez isso com outras pessoas diante de talvez evidências nem tão claras, mas a prova de que ele também foi excessivo em outros momentos foi justamente o fato dele não ter dado prisão preventiva. Porque você dá prisão preventiva, por exemplo, um cara como o Vacari, que era tesoureiro do PT, mas que não tem apelo nem visibilidade nenhuma, isso é fácil. Né? Agora, e de uma forma desmedida. Outra coisa é você dar uma prisão preventiva duvidosa para um cara como o Lula. Quer dizer, aí o buraco é mais embaixo. Então, não é que ele tenha sido injusto a não dar a prisão preventiva para o Lula. O Sérgio Moro provou que foi injusto quando ele deliberou diversas prisões preventivas nos outros casos, nos casos que antecederam a Lula. Porque se tivesse sido tudo dentro da normalidade, o que ele faria? Ele está com a consciência tranquila, dentro dos parâmetros da lei, dá prisão preventiva para o Lula, acaba o problema. É claro que vai haver uma chiadeira aqui, outra ali, mas ele vai falar, olha, eu estou respaldado na lei, a lei exige isso, então não há outro caminho a seguir. Mas não foi o que ele fez. Então, quer dizer, ali eu entendi que ele confessou uma culpa. A culpa não de que deveria ter prendido o Lula e não prendeu, mas a culpa de que não deveria ter dado prisões preventivas anteriores e deu. E aí tá mais um erro, mais um deslize do juiz Sérgio Moro. É claro que o Sérgio Moro não é porque é juiz que não pode errar, mas é por isso que a gente tem que ter cuidado na hora de eleger herói. A razão pela qual devemos evitar qualquer tipo de eleição dessa natureza. Muito bem. Do outro lado, a gente teve então a movimentação do governo. Lula teve a condução coercitiva e o PT e o governo entenderam que ele estava muito mais vulnerável a sofrer uma prisão preventiva do que estava até então. Qual foi o cálculo do governo? E a escuta que foi divulgada no mesmo dia da sua nomeação, deu a entender. É que Dilma escolhe Lula para chefiar o Ministério da Casa Civil, para tirá-lo da mira do juiz Sérgio Moro e conduzi-lo ao foro privilegiado para ser julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. O áudio, como nós dissemos, deixou isso bastante claro, de que era essa a intenção do governo. Mas eu também acho aí que houve um erro de cálculo, porque embora a gente defina ali que o Lewandowski vote sempre favorável ao governo e o Gilmar Mendes vote sempre contrário, mas é muito mais confiável a decisão de um colegiado composto por 11 magistrados do que uma decisão que vem de um só, no caso o Moro. Então, quer dizer, há ali um resquício de democracia
muito maior no Supremo e há uma perspectiva de se atingir a justiça muito maior no Supremo do que no Tribunal, do que na Justiça Federal do Paraná, né? Sem desmerecer. Mas eu estou entendendo que 11 pessoas têm a capacidade de julgar melhor um caso do que uma só. E só quem não acompanhou o julgamento do mensalão para achar que o Lula teria ou terá vida fácil no Supremo, né? Porque a desculpa é sempre aquela, né? Ah, mas dos 11, 7 foram nomeados por governos do PT. É verdade, mas se essa máxima valesse, o mensalão teria saído impune, e não saiu. Então não acredito que Lula terá ou teria vida fácil no Supremo Tribunal Federal, se é que essa foi uma pressuposição do governo, e acho até que tenha sido. O que representa não só um desconhecimento do Supremo, mas também até um certo desmerecimento à nossa Corte Maior. Então é isso. Muito do que se sucedeu, quer dizer, quando é que ficou evidente ali que Lula tinha sido trazido para o governo para evitar a justiça comum, né? Enfim, para adentrar ali o foro privilegiado. Pela escuta que foi obtida com autorização judicial no mesmo dia, naquela mesma quarta-feira, né? Na quarta-feira da semana passada. Só que aí tem um outro excesso do juiz Sérgio Moro. Aliás, o juiz Moro tem se especializado em excessos, né? Que é uma palavra completamente fora de paralelo com a justiça, né? A gente pensar em excessos vinculados à justiça é um disparate. A justiça, na verdade, caminha para outro lado, né? Caminha para o equilíbrio, enfim, caminha para o regramento, né? Não para o excesso. A conversa entre Lula e Dilma foi captada por volta das 13h30 daquela quarta-feira. Só que a autorização judicial era até às 11h30. Então, o áudio foi captado 2 horas depois de não haver mais autorização judicial. A desculpa por parte da PF e do próprio Moro é de que as operadoras demoram, tem um certo delay, né? No momento em que você entra com um pedido para cortar a escuta e o momento em que as operadoras de fato cortam. Isso pode ser até verdade, mas como já estava fora do âmbito, isso não poderia ter sido utilizado como argumento principal de uma peça tão importante, né, como é o caso da Lava Jato. Ou poderia ser até usado, mas não da forma como foi. Então, quer dizer, a autorização termina às 11h30, o áudio é captado às 13h30, quer dizer, já fora do âmbito da autorização. E quando é 17h30, quer dizer, menos de 4 horas depois do áudio captado, isso é jogado para a imprensa. E aí essa jogada é de uma canalice sem fim. Porque eu fico pensando, se o caso é jurídico, por que cargas d'água jogar isso na imprensa sem ter tido o mínimo de apreciação por parte de quem deveria ter? A alegação do juiz Moro é que o telefone que estava sendo interceptado era o do Lula, que até então pertencia, estava fora do foro privilegiado. Só que a interceptação apresentou ali conversas de Lula com pessoas que estavam no foro privilegiado, o que dá aí uma série de divergências em relação a se todas essas conversas se fossem legais, né? Porque nem legais mais eram. Mas digamos que essas conversas tenham sido legais, inclusive com a presidente, envolvendo pessoas de foro privilegiado, continuava sob a alçada do Moro, ou isso deveria ter sido colocado numa caixa e enviado para o STF? Porque o STF quem vai dar conta dos personagens de foro privilegiado, assim como foi com Eduardo Cunha. Quer dizer, o presidente da Câmara é o cara que já começou a tocar a bola, né, a movimentar as peças do tabuleiro para o processo de impeachment. Ele é o primeiro réu de foro privilegiado da Lava Jato, quer dizer, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entrou com uma representação no STF contra Eduardo Cunha, e Teori Zavascki, que é o responsável dentro do STF pela Lava Jato, aceitou a colocação do procurador. De maneira que
dentre todos os políticos investigados na Operação Lava Jato, o Eduardo Cunha é o primeiro de foro privilegiado a ser réu. Sempre importante. Lula é um investigado. Eduardo Cunha é réu. Ele será julgado. E mesmo assim continua dando as cartas, e até com certa força, na Câmara dos Deputados. Essa é uma outra discussão. Quer dizer, interceptou conversa de Lula que não tem foro privilegiado, mas com outras personalidades, como é Mercadante, que é ministro, como é Jacques Wagner, que é ministro, e como é Dilma Rousseff, que é presidente da República. Quer dizer, no caso de pessoas privilegiadas, é da alçada do Moro, e mais ainda, ele tem autonomia para entregar isso para a imprensa e para criar todo o estardalhaço que criou. É porque eu entendo que a justiça julga se 1 milhão de pessoas sabem ou se uma só sabe. O julgamento não deve ser diferente, porque você não pode condicionar um julgamento ao número de pessoas que ouviram a escuta. Não faz o menor sentido isso. Nós não estamos falando mais em uma decisão equilibrada, se é assim. Então, quer dizer, o que eu entendo? Que a justiça vai deliberar sobre alguma coisa, independentemente da audiência que aquilo teve. Porque se começa a pautar pela audiência, aí é perigoso. Aí é perigoso porque começa a se trabalhar em torno de um objetivo, e o ideal é trabalhar em torno da intenção. Quer dizer, o que em princípio constitui esse caso? Se está claro que é um caso de corrupção, de ilegalidade, se só eu vi o áudio, ou se a população brasileira inteira ouviu, isso não muda o julgamento da justiça. Não muda a apreciação, a sentença. Então houve aí mais um equívoco do juiz Moro. Como eu disse, entendo que o Lula não teria vida fácil no Supremo. Erro do PT acreditar nisso, embora, claro, que você tenha ali uma possibilidade maior de dialogar com os ministros. Mas como eu falei, pelo menos ali deliberadamente, naquilo que está muito claro, eu só vejo o Lewandowski pró-PT e o Gilmar Mendes contra. Quer dizer, sobram ainda 9 que tem a capacidade de criar uma sentença ali que seja, eu vou usar um termo aqui que eu não gostaria, mas minimamente justa. Minimamente justa. Essa então é a atuação do judiciário que a gente tem aí. E da mesma forma que eu entendo que a presidente Dilma utilizou a máquina administrativa para poder poupar um investigado, e ela não deveria fazer isso, aliás, isso aí incorre num crime de certa gravidade até, que até seria até o primeiro passo para justificar o impeachment. Quer dizer, durante todo esse tempo não houve nenhum, e ela conseguiu dar de bandeja no colo da oposição um argumento que não é fraco, que é a obstrução da justiça. De tentar tirar de uma instância e levar para outra, mas como eu sempre digo, acho que é um erro. Primeiro porque o STF já aprovou no mensalão que não vai votar de forma partidária, e segundo, o Lula no STF é a última instância. Se ele deixasse lá no Sérgio Moro, ele poderia recorrendo, sabe-se lá durante quanto tempo, e esse processo, como acontece em muitos outros casos aqui no Brasil, isso nunca ter fim. Tem esse detalhe também. A gente tem, lado a lado com isso, a atuação do jornalismo, que, a meu ver, principalmente esse jornalismo que chega mais até as pessoas, e aí eu estou falando especificamente da Globo, a atuação preocupa. Não porque está dando visibilidade a casos de corrupção envolvendo o governo, porque eu acho que esse é o papel da imprensa, e um país só tende a ganhar com isso. Mas quando faz isso de maneira desequilibrada, assim como a justiça também está trabalhando de maneira desequilibrada, o âmbito democrático tende a perder muito. Porque a democracia depende demais do jornalismo, e se o jornalismo atua bem, ponto para a democracia; se o jornalismo atua mal, a democracia regride. Da mesma forma que a justiça, é claro que eu coloco a justiça num patamar ainda acima. Quer dizer, eu tenho um respeito profundo pelo campo do direito. E nunca me furtei a dizer isso.
O direito é uma área que tem um papel extremamente importante na democracia. Não sou favorável à ideia de que a lei suprime a liberdade, muito pelo contrário, a lei é elaborada e a lei é garantida justamente para preservar as liberdades, né, de manifestação, de opinião, de pensamento, enfim, para que as sociedades sejam mais livres. Então eu não vejo a lei como vilã, muito pelo contrário, vejo a lei como algo bem-vindo, desde que, claro, ela seja, como sempre dissemos aqui, bastante equilibrada. Então eu coloco ainda o direito num patamar acima do da imprensa, no que diz respeito à importância que se tem dentro do aparato ali democrático, dentro do jogo político. E é claro que se justiça trabalha de forma desequilibrada e jornalismo também, a democracia tropeça, ou como se diz na minha terra, trupica. Né? E é sempre bom a gente evitar esses tropeções em relação à democracia. Vejo, principalmente por parte da Globo News, acabo vendo pouco a TV aberta, e a imprensa tem se especializado cada vez mais e nunca parece aprender com os erros, fazer julgamentos premeditados, quer dizer, tentar caminhar à frente da justiça, muitas vezes tratando as coisas ali com um certo deboche, e eu acho que o momento não é para isso. Tá? Ficou clara também a diferença de tratamento que as manifestações do dia 13 tiveram, então cobertura ampla, quase que exclusiva dos movimentos, enquanto que os movimentos do dia 18 de março, da última sexta-feira, que foram muito fortes, também tiveram uma atenção muito pequena por parte da emissora. Da mesma forma que a emissora também, não só a emissora, né, mas aí a grande mídia de um modo geral, só publica aquilo que é agressivo ao PT. Em relação às delações premiadas. Mas as delações premiadas têm mostrado já há algum tempo que tem colocado nomes da oposição ali, mas esses nomes estranhamente quase não chegam na grande mídia. Né? E se eu pegar dois casos específicos aqui, isso fica claro. Peguemos Globo News e peguemos Revista Veja, isso é óbvio. Quer dizer, da mesma forma que por parte das manifestações há uma indignação seletiva, e da mesma forma que por parte do juiz Sérgio Moro há vazamentos seletivos, por parte da imprensa há também publicações seletivas. Quer dizer, está tudo seletivo. E a seletividade não acrescenta em nada nesse momento, porque ela vai, como eu já disse, desregular a balança. Ela vai desregular a balança. Qual que é o meu receio? Então, temos esses cenários aí, né? O jornalismo trabalhando de forma desequilibrada, assim como a justiça, né? O que me traz a conclusão de que os dois estão trabalhando em harmonia, mas não é bem-vindo. Qual que é o meu receio? O meu receio é que no dia seguinte à deposição de Dilma, e acho muito difícil politicamente o governo reverter isso, não acredito que Dilma vá conseguir salvar o seu mandato, e no dia seguinte à prisão de Lula, provavelmente, para minha tristeza, a Lava Jato vai terminar. O que provará, essa foi uma ideia do Vladimir Safatli, escreveu, né, isso na Folha de São Paulo de sexta-feira, mas era uma ideia que eu já tinha anteriormente. O que vai provar que a Lava Jato não é uma operação que está combatendo a corrupção, mas é uma operação que está combatendo um partido. Né? A corrupção do PT deve ser combatida, assim como a dos outros partidos também. Mas eu tenho a nítida impressão de que é isso que vai acontecer. Vários setores da sociedade chegarão à conclusão de que, olha, é melhor também terminar agora, porque nós precisamos de paz para encaminhar a bola, né? Enfim, para continuar o jogo. A justiça vai sair de cena, a mídia vai porque a mídia funciona assim, sempre, né? Nós vamos ter um cenário aí em que a imprensa aos poucos vai se afastar disso, né? Se aqueles que são culpados na visão dela forem condenados, aos poucos ela vai deixar isso de lado, e aí a gente vai voltar a ter um cenário que pode ser um cenário condenando as peças do governo que devem ser condenadas, mas é um cenário que pode continuar com a própria presidente, a não ser que a movimentação do tabuleiro, como eu disse, seja entendida como um crime de responsabilidade. Aí não tem mais também como defender o mandato da presidente Dilma. Não faria o menor sentido também. O que eu vou tratar então no próximo e no último vídeo é sobre
esses dois lados, nessa essa equiparação, nessa medição de forças, e tentar entender como é que o Brasil pode vislumbrar aí um futuro mais à frente. É isso.